de você é o PT. Acho que uma das coisas mais interessantes é das pessoas entenderem que o coletivo educador ele é uma política pública, né? Muita gente não tem, às vezes, a perspectiva de que muitos movimentos, né, de que muitas ações elas são reflexos da política pública. E nesse caso é de um outro tempo onde tinha o Ministério da Educação e o Ministério do Meio Ambiente muito próximos, né, em ações convergentes, né, e que geraram N políticas que são aplicadas até hoje, mesmo a gente já tendo passado por alguns governos depois de 2010, né, e até hoje a gente permanece se utilizando essas políticas públicas como base. Os educadores e educadoras ambientais do Brasil, né, como um todo, ainda tem como referência muito material e muita produção dessa época, né? Isso é muito interessante. E a política pública, ela prevê essa participação coletiva, né? Eu convidei muito o coletivo Educador Bertioga muito por causa disso, porque é uma política que prevê a coletividade, que é uma coisa que às vezes a gente sente muito falta, porque, em geral, a gente acha que é o poder executivo, né, o poder legislativo e mesmo o judiciário que tem ali o poder da decisão, né? Caso a gente tenha uma política que reforça, né, que essa decisão ela deve ser coletiva, né, ela deve ser coletivizada, né? E eu não sei explicar em outras áreas quantas políticas coletivas, né, existem, são previstas, e acho que devem ser infelizmente poucas, né? Então a gente tem isso dentro da área de meio ambiente, dentro da área de educação, essa possibilidade. É muito legal ter vocês aqui hoje, dessa noite, né, e provar, né, que é possível ter uma política coletiva, né, isso não sei se alguém quer comentar. Eu gostaria. Eu gostaria, Xing, porque, assim, isso que você falou é extremamente importante, né, a Gabriela falou sobre isso, Camila também, como é possível participar desses processos de elaboração de políticas públicas. Qualquer pessoa, né? Qualquer cidadão, qualquer cidadã, né? Homem, mulher, jovem, pode se participar. Existem espaços que permitem essa participação. E uma das funções do coletivo educador que a gente vê é justamente promover essa participação qualitativa. Então, trabalhar juntos, né? Esse conjunto, né, de sociedade civil, instituições, associações de bairro, trabalharmos juntos para promover essa mobilização, esse entendimento de que a política, como você falou, Xing, não é algo distante que está lá o gabinete do prefeito, a Câmara dos Vereadores, não. A política, como a Gabriela falou, ela está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Quando a gente faz uma horta, ou promove um movimento como o movimento contra a transposição do Itapanhaú. Então, essas nossas ações diárias, que qualquer pessoa, qualquer cidadã pode promover, pode participar. Então, o coletivo ele tem essa função de intermediar, né, um pouco a questão pública do poder público e as instâncias da sociedade civil, né? Então, é isso. É com muito orgulho assim, que a gente vê o espaço de poder falar sobre isso para alguém que vai exercer um cargo, né? Enfim, que está participando, né, dessa empreitada que é a legislação, né? Formular e participar do processo político. Obrigado. Mais alguém? Gabi, eu acho que está falando. Vou aproveitar o gancho, então, para falar de um desafio que, na verdade, a gente está se colocando, está se propondo a vivenciar, né, enquanto coletivo educador, que é a participação na Comissão Municipal de Educação Ambiental. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando você fala que poucas políticas públicas prevêem essa coletividade, talvez tenha a ver com o fato do própria instituição política, a instituição onde as políticas formais acontecem, não estarem preparadas para esse tipo de coletividade, né? Então, nós, enquanto coletivo educador, pleiteamos uma vaga na Comissão de Educação Ambiental, tivemos que colocar o nome de uma pessoa, porque o edital exigia que fosse, né, nominal,
mas a gente tem essa intenção de fazer um mandato coletivo, um mandato compartilhado, né? Então, que a representatividade ela possa ser rotacionada entre nós, né? Que a cadeira possa ser, enfim, revezada, para que a gente consiga, primeiro, né, exercitar essa coletividade, porque uma coisa é estar escrito no papel, outra coisa é colocar em prática, né? Então, fazer esse exercício de colocar essa coletividade, né, no dia a dia. Então, vamos tentar nesse movimento aí construir. Já é um processo que a gente faz, né, de revezamento de tarefas dentro do próprio coletivo. Então, nas reuniões, as tarefas são divididas, cada vez é uma pessoa que faz o registro, outra pessoa faz a mediação. Então, a gente já vem praticando e agora a gente vai para um nível, vamos dizer assim, né, mais formal, e que a gente vai esbarrar provavelmente alguns entraves, né, da própria burocracia. Então, fica aí como também sugestão, né, que nossas legisladoras olhem para isso, né, e consigam talvez pensar estratégias para flexibilizar essa participação coletiva nesses espaços, seja nos conselhos, né, seja nas comissões, né, enfim, que a gente comece a ser, ou a própria mandato do vereador, da vereadora, né, até o momento a gente não tem participação de um grupo, né, mandato coletivo, né, na Câmara, né? Desejamos que isso aconteça aí em breve. Quem defende você é